Boa noite. Sei que nós já passamos da madrugada da meia-noite. Comemoramos ontem, no dia 15, que já passamos da meia-noite, a proclamação da República. Eu sei que é um tema muito complexo, porque marca o fim do período imperial brasileiro. Além de marcar o fim do imperial brasileiro, tivemos várias coisas que apontaram para o fim da monarquia brasileira, para alguns membros que pertenciam tanto ao Império como a alguns segmentos militares que fizeram com que proclamasse a República através do Marechal Deodoro da Fonseca. Então, o que acontece? Tivemos várias coisas que tiveram que acabar e tiveram que resolver, e tiveram até como um provável empecilho, vamos supor que seja assim entre aspas, para que isso acontecesse, como a escravidão, como a Guerra do Paraguai, que fortaleceu os militares nessa conquista da proclamação da República, a questão da escravidão com as leis Áurea, a lei do sexagenário e, por fim, a lei Áurea. E para isso, vamos reforçar aqui um conteúdo sobre a proclamação da República do professor Eduardo Bueno. Vamos lá. Proclamação da República. Vamos lá para o nosso assunto de hoje. A proclamação da República foi um golpe militar. Isso muita gente sabe, diz e comenta, até porque foi um golpe militar. Porque quando uma guarnição de soldados sai da caserna às 6 da manhã, armada com canhões, e derruba um regime constitucional, só tem um nome: golpe militar. A questão pouco comentada é quem foram os militares que deram esse golpe e por que eles deram esse golpe. Claro, todo mundo sabe também que por trás do movimento militar de 15 de novembro de 1889 estava o Marechal Deodoro da Fonseca. O que as pessoas pouco comentam é que o Marechal Deodoro da Fonseca era monarquista. E 60 dias antes de sair da caserna e derrubar o imperador, ele tinha dito: os brasileiros estão muito mal educados para a República. Ruim com a monarquia, pior sem ela. 60 dias depois, ele parece ter mudado de ideia. Só que ao mudar de ideia, todo mundo sabe não, mas deveria saber, que no momento em que o regime estava sendo derrubado, ele se recusou a derrubar o imperador Dom Pedro II. Ele disse: é meu amigo, devo-lhe favores. Aliás, devia vários mesmo. E quando um dos cadetes que estava junto com ele gritou: viva a República, Deodoro deu-lhe um tapa. Naquele momento, 15 de novembro de 1889, às 6 da manhã, Deodoro não derrubou a monarquia, nem o imperador, que era seu amigo. Derrubou apenas e tão somente o chefe do gabinete, o ministro-chefe Visconde do Ouro Preto. Junto com o Deodoro, na conspiração, no Campo Santana, no centro do Rio de Janeiro, estava o Benjamin Constant, tenente-coronel Benjamin Constant, um dos grandes mentores da articulação que acabou resultando na queda da monarquia. Esse sim era republicano. Os dois militares, principalmente envolvidos nesse golpe, Deodoro e Constant, eram militares muito ressentidos com o Império. Chico repleto de motivos para isso, porque os soldos eram baixos, porque o imperador desprezava o exército. O exército estava dividido. Tinha um lado os tarimbeiros, militares de carreira. Tarimbeiro é o sujeito que tem tarimba, por isso conhece todas as manhas do quartel, de tanto dormir no estrado duro e estreito, que se chama tarimba.
legalistas, especialmente no caso do Deodoro, não eram golpistas, e havia do outro lado a chamada mocidade científica, porque a escola militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, era chamada o Tabernáculo da Ciência. Ali eles projetavam uma nova ideia de Brasil, onde tudo daria certo se houvessem homens brilhantes o suficiente para conduzir a sociedade até o lugar onde ela deveria chegar. Esses dois militares acabaram se unindo, embora fossem desunidos entre si, e foram unidos através da manipulação de um jornalista golpista, o Quintino Bocaiúva. Você pode até concordar com o Quintino Bocaiúva, pode até ser republicano, mas o fato é que ele estava conspirando e articulando um golpe militar, porque ele não tinha armas para dar, mas os militares tinham. Então, no dia 15 de novembro de 1889, o Deodoro sai da cama, porque ele estava na cama e de pijama, com uma série de doenças, se dirige até o campo de Santana, onde ficava o quartel e o Ministério do Exército, que ficava inclusive a 250 metros da casa dele, e ali derruba, não o imperador, nem a monarquia, derruba apenas o ministro Visconde de Ouro Preto. Vai para casa, se deita outra vez. Fica lá deitado, quando o Quintino Bocaiúva e o Benjamin Constant vão visitá-lo, porque ele de fato estava mal, o Deodoro, estava passando mal. Fazia um mês já que ele estava de cama. E disseram para ele: você sabe quem o imperador, que você diz que é seu amigo, botou no lugar do Visconde de Ouro Preto, que era o ministro que ele tinha acabado de derrubar? O Deodoro disse: não! E eles disseram para ele: o Gaspar Silveira Martins. Gaspar Silveira Martins, chamado O Tribuno, era o cara que tinha sido dono do Rio Grande do Sul durante mais de 20 anos e era o inimigo de morte do Júlio de Castilhos. E era o cara que o Deodoro mais odiava. Sabe por quê? Sério, vai estudar, vai pesquisar. Porque o Gaspar Silveira Martins, que era el comedor, era um priápico, estava sempre em riste, comia um monte de mulher no Rio Grande do Sul, tinha comido a mulher que o Deodoro queria comer e que não deu para o Deodoro. Isso lá no Rio Grande do Sul, 10 anos antes, quando o Deodoro tinha sido presidente da província, ou seja, governador do Rio Grande do Sul. O Deodoro odiava o Gaspar Silveira Martins. E aí o Deodoro disse: é verdade. E o Quintino Bocaiúva disse: só que não era mentira, não tinha substituto ainda. Aí sabe o que o Deodoro disse? Digam ao povo que a república está feita. É assim no Brasil, eles mandam dizer para o povo. Tu sabe como é que foi proclamada a independência do Brasil? O Dom Pedro I disse: digam para a minha guarda que estamos separados de Portugal. Eles mandam dizer. Por quê? Porque segundo Aristides Lobo, que viria a ser ministro do novo governo e que era um jornalista também, o povo assistiu à quartelada de 15 de novembro bestializado, surpreso, atônito, sem alcançar o que significava. Nem tinha como alcançar o que significava mesmo, né? Porque era um golpe beirando patético. Então, o povo não tomou parte, o povo bestializado. Você, o povo bestializado. Aliás, com toda razão, né? Porque vocês são bestializados mesmo, vocês, o povo. Aí, foi assim a proclamação da República no Brasil. Portanto, como é que vai dar certo? Só que não foi bem assim. Falta a cereja no sundae. Como tinha sido uma quartelada toda confusa, decidiram o seguinte: que o povo, você que está aí do outro lado, o povo ia decidir se queria monarquia ou república. Então, a república foi proclamada provisoriamente e se decidiu que seria conclamado um plebiscito popular para o povo decidir se seria república ou se seria monarquia. De fato, o plebiscito foi conclamado. Em 1993, 104 anos depois. Portanto, durante 104 anos, essa república foi provisória, porque tudo nesse país é provisório e tudo está condenado a não dar certo nunca. Portanto, desliga a TV, pega a tua mala e vai para o Uruguai, que lá está liberado tanto o aborto quanto a maconha. Tchau, não vai cair no Enem. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas uma coisa eu garanto: o quadro geral era esse aí mesmo. Só que se você quiser saber como as coisas de fato foram, aí você vai ter que ler. Por isso, aí vai a bibliografia recomendada. Então tá aí relato de como foi o processo da proclamação da República Brasileira.
chamado golpe militar. Que não foi um golpe assim propriamente dito, mas tá bem claro, né? Eu vou me despedir, aproveitar para desejar esse boa noite e até a próxima, se Deus permitir.